Antes de orarmos, vamos primeiro meditar na palavra de Deus. A Bíblia diz na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A primeira coisa que precisamos lembrar nesta manhã é que uma das coisas mais importantes para Deus é que abandonemos os nossos pecados. Deus quer que você deixe o pecado e venha até Ele. Pense nisso por um momento. Deixe essa verdade permanecer no seu coração. A palavra de Deus também diz na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4: Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Esse sempre foi o coração de Deus, e isso nunca mudou. Não existe nada que Deus leve mais a sério do que o fato de deixarmos o pecado e voltarmos para Ele. Desde o tempo de Adão, Deus já estava preparando um plano para que todos nós pudéssemos ser salvos. Mesmo depois da queda do homem, Deus continuou trabalhando para nos dar esperança. Ele desejava que todos tivéssemos um lugar com Ele na eternidade. Foi por isso que Deus entregou o seu Filho unigênito. Houve derramamento de sangue por causa da nossa salvação. A nossa salvação sempre foi algo extremamente importante para Deus. Na verdade, é a razão de tudo. Deus está sempre disposto, pronto e capaz de nos perdoar dos nossos pecados e das nossas falhas. Não importa o quão escuros eles pareçam. Não importa o quanto pensemos que são imperdoáveis. Esse é o coração de Deus em relação a nós. Mas o grande desafio que muitos de nós enfrentamos é que o inimigo trabalha o tempo todo para que não acreditemos nisso. Ele tenta nos encher de culpa. Ele tenta nos fazer acreditar que Deus não pode nos perdoar. Ele quer que pensemos que fomos longe demais. Por causa disso, muitas pessoas acabam se afastando da casa de Deus. Alguns deixam de frequentar a igreja. Outros se afastam da fé, porque acreditam que estão além da redenção. Mas a verdade é muito clara. Nenhum ser humano está além da redenção. Na verdade, não encontramos nas Escrituras nenhum registro de alguém que estivesse longe demais para ser salvo. Não existe lugar tão profundo onde possamos cair que a misericórdia de Deus não possa nos alcançar e nos levantar novamente. Acredite nisso, muitos daqueles que hoje são fortes em Cristo já caíram muitas vezes. Eles erraram, eles se afastaram. Eles pecaram repetidas vezes, mas o nosso Deus é um Deus que restaura. Ele é um Deus de segundas chances. Ele nunca rejeitou alguém que se aproximou dele com o coração verdadeiramente quebrantado. Ninguém que pede perdão com sinceridade é rejeitado pelo Senhor. A Bíblia deixa isso muito claro em Salmos, capítulo 51, versículo 17. O sacrifício que agrada a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Deus nunca rejeita um coração verdadeiramente arrependido. Eu mesmo já experimentei esse Deus de segundas chances, o Deus que não se cansa de perdoar. Quando me tornei cristão, muitas vezes lutei para permanecer firme. Havia momentos de culpa, momentos de tristeza por ter falhado novamente. Talvez você também já tenha passado por isso. Aquele sentimento de que você não é digno de Deus, de que você o decepcionou, de que falhou mais uma vez. Eu também passei por momentos assim. Mas havia algo que nunca mudou. Todas as vezes que eu voltava para Deus, Ele estava disposto a me perdoar. E é exatamente por isso que a Bíblia diz novamente na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Deus está sempre disposto a perdoar e purificar todos aqueles que se aproximam dele com o coração verdadeiramente arrependido. Com Deus não existe distinção. Não importa quem você é. Não importa de onde você veio. Não importa quantas vezes você caiu. Talvez hoje seja a primeira vez que você esteja se aproximando de Deus. Talvez seja a primeira vez que você esteja abrindo seu coração diante do Senhor. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem e sentindo dentro de si um desejo de mudar, um desejo de recomeçar, um desejo de deixar para trás uma vida que tem pesado sobre o seu coração. Mas também pode ser que você esteja voltando para Deus. Talvez você já caminhou com o Senhor antes. Talvez já teve momentos de intimidade com Ele. Momentos em que sua fé era forte e sua vida espiritual estava firme. Mas em algum momento você caiu. Em algum momento você se afastou.
Em algum momento você se perdeu no caminho. E agora, no fundo do seu coração, existe um desejo de voltar. Se esse é o seu caso, saiba de uma coisa muito importante. Deus recebe você exatamente da mesma forma. Ele não recebe você com rejeição. Ele não recebe você com condenação. Ele não recebe você com acusação. Ele recebe você com amor. Ele recebe você com misericórdia. Ele recebe você com graça. Porque o coração de Deus sempre esteve voltado para restaurar aqueles que voltam para Ele. Mas existe algo que muitas pessoas enfrentam exatamente neste momento. Quando alguém decide voltar para Deus, começa uma batalha dentro da mente. Mesmo depois de pedir perdão, muitas vezes surgem pensamentos dizendo: você não merece perdão de Deus. Você errou vezes demais. Você prometeu mudar e não conseguiu. Deus não pode aceitar alguém como você. Esses pensamentos não vêm de Deus. Esses pensamentos são parte das mentiras do inimigo. A Bíblia chama o inimigo de acusador. Ele tenta usar o passado para prender você. Ele tenta usar a culpa para manter você longe de Deus. Ele quer que você acredite que já foi longe demais, que já falhou demais, que já pecou demais. Mas a verdade que a palavra de Deus nos mostra é completamente diferente. A misericórdia de Deus é maior do que qualquer pecado. O amor de Deus é mais forte do que qualquer erro. E o perdão de Deus é mais poderoso do que qualquer culpa que o inimigo tente colocar sobre o seu coração. E é exatamente por isso que a Bíblia nos ensina algo extremamente poderoso sobre o que acontece quando alguém decide voltar para Deus. A palavra de Deus declara em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é uma das promessas mais poderosas das Escrituras. Quando alguém vem a Cristo de coração sincero, algo sobrenatural acontece. Deus não apenas perdoa os pecados dessa pessoa. Ele transforma a sua identidade. Ele transforma quem ela é. A Bíblia diz que ela se torna uma nova criatura. Isso significa que o passado não tem mais poder para definir o seu futuro. Os erros que você cometeu não determinam quem você será daqui para frente. As falhas que aconteceram ontem não têm autoridade sobre a nova vida que Deus quer começar hoje. Talvez o inimigo tente lembrar você de tudo o que aconteceu no passado. Talvez ele tente trazer à sua mente todas as vezes em que você caiu, todas as vezes em que você falhou, todas as vezes em que você prometeu que mudaria e acabou errando novamente. Mas a palavra de Deus nos ensina que, quando estamos em Cristo, as coisas antigas já passaram. Isso inclui a culpa. Isso inclui a condenação. Isso inclui o peso dos erros que carregamos por tanto tempo. Em Cristo, essas coisas não definem mais quem somos. Deus pega aquilo que parecia quebrado e faz algo novo. Ele pega aquilo que parecia perdido e restaura. Ele pega aquilo que parecia impossível e transforma em testemunho. O inimigo quer que você acredite que você sempre será a mesma pessoa, que você sempre voltará aos mesmos erros, que você sempre cairá nas mesmas tentações. Mas Deus não apenas perdoa, Deus também liberta. Ele quebra cadeias, Ele remove vícios, Ele muda desejos, Ele transforma o coração. Aquilo que antes dominava sua vida não precisa mais dominar. Aquilo que antes parecia impossível de vencer pode ser vencido pela graça de Deus. Porque quando Deus começa uma nova obra em alguém, Ele também dá a força necessária para viver essa nova vida. Ele não apenas oferece perdão. Ele oferece transformação. Ele oferece renovação. Ele oferece um novo começo. E é exatamente isso que Deus quer fazer na sua vida hoje. Agora, se você deseja pedir perdão a Deus e renovar sua vida diante dele, convido você a orar comigo neste momento. Feche os seus olhos, se possível, e abra o seu coração diante do Senhor. Vamos orar juntos. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu agradeço pela Tua palavra que ouvi nesta manhã. Obrigado porque a Tua palavra traz luz, esperança e direção para a minha vida. Obrigado porque, mesmo quando eu falhei, o Senhor nunca desistiu de mim. Hoje eu venho diante de Ti com um coração humilde e arrependido. Senhor, eu reconheço que pequei. Reconheço que muitas vezes fiz escolhas erradas. Muitas vezes me afastei do Teu caminho. Muitas vezes ignorei a Tua vontade para a minha vida.
Mas hoje eu me coloco diante de ti pedindo perdão. Tem misericórdia de mim, Senhor. Perdoa todos os meus pecados. Perdoa todas as minhas falhas. Perdoa todas as decisões erradas que tomei. Eu creio na tua palavra que diz na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Por isso hoje eu entrego a ti toda a minha vida. Senhor, purifica o meu coração. Remove de mim tudo aquilo que não vem de ti. Remove todo o pecado. Remove todo o vício. Remove todo o desejo que me afasta da tua presença. Liberta-me de tudo aquilo que tem me mantido preso. Liberta-me de todo o hábito que me faz cair novamente. Eu também peço, Senhor, que o Senhor cure o meu coração. Cure as feridas da minha alma. Cure as áreas da minha vida onde existe culpa, vergonha e tristeza. Eu recebo hoje o teu perdão. Eu recebo hoje a tua graça. Eu recebo hoje uma nova vida em ti. Conforme diz a tua palavra em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Senhor, faz de mim uma nova pessoa. Renova a minha mente. Fortalece o meu espírito. Ajuda-me a viver uma vida que te agrade. Cria em mim um coração puro, conforme diz a tua palavra em Salmos, capítulo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme. Senhor, enche o meu coração com a tua presença. Guarda os meus pensamentos. Protege o meu coração contra as tentações. Dá-me força para resistir ao pecado. Ajuda-me a permanecer firme na tua palavra. Eu também declaro hoje que rejeito toda acusação do inimigo. Rejeito toda mentira que diz que eu não sou digno do teu perdão. Eu escolho acreditar na tua graça. Eu escolho acreditar no teu amor. Eu escolho caminhar nesta nova vida que o Senhor está me dando hoje. Obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor ouviu a minha oração. Obrigado porque eu sei que hoje eu fui perdoado. Obrigado porque eu sei que hoje eu fui renovado. Eu creio que uma nova história começa agora na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração hoje, escreva nos comentários. Eu recebo o perdão de Deus. Queremos celebrar essa decisão com você. Se você tiver um pedido de oração, também pode escrever nos comentários. Nós estaremos orando por você. E se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta oração hoje. Que Deus abençoe sua vida e que a paz do Senhor esteja com você sempre.